Oi, turma. Do livro Felicidade, Onde Estará, Gesualdo Costa. Texto de hoje, um padrão de felicidade. Conta-se numa parábola antiga, que descreverei ao meu modo, que um homem ainda jovem se achava um tanto quanto entediado, pois considerava sua existência sem graça nenhuma, sem grandes atrativos e encontrava-se ansioso quanto ao futuro, pois constantemente pensava: será que o futuro que me aguarda será tão medíocre quanto minha vida tem sido até agora? Certo dia, andando solitário, pensava fortemente sobre sua vida quando seu anjo da guarda ou guardião materializou-se a ele e, plasmando um portal dimensional à sua frente, falou-lhe paternalmente: Meu filho, atravesse aquele portal e encontrará uma biblioteca mundial com todos os livros da vida, de todos os habitantes da Terra. Encontre o seu, será fácil, pois estão em ordem alfabética. Estão preenchidos até hoje, contudo, as páginas futuras estão em branco. Escreva o que desejar para você, e assim será. Mas seja ágil, pois só terá 10 minutos. Quando então o portal se fechará para sempre. Escreva seu futuro e saia logo. Vá, filho, eu o aguardo aqui fora. Aquele homem entrou e ficou deslumbrado com a imensidão de livros à sua frente e começou a procurar o seu, quando se lembrou de um desafeto que tinha e buscou o livro dele, escrevendo coisas negativas para o futuro do adversário. E assim fez com que seu chefe, sua sogra, quando percebeu, o tempo estava se esgotando. E ele teve que sair sem ter alcançado o seu livro. E então, meu filho, perguntou o anjo, preparou seu futuro? O homem caiu, genuflexo, chorando, pois enquanto se preocupava com a vida dos outros, esqueceu a sua própria vida. Uma imensa parte da humanidade age assim, e dessa forma dificilmente encontrará a felicidade. Cada um de nós é um universo à parte, com desejos e vontades peculiares. Analisando essa realidade, Kardec perguntou aos espíritos superiores, na questão 922 de O Livro dos Espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Os benfeitores espirituais assim responderam: para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Apesar de sermos diferentes quanto a gostos e preferências, há um padrão comum de felicidade no qual, se estivermos inseridos, seremos felizes da mesma maneira, mesmo sendo tão diferentes. Porém, analisando a resposta do Espírito da Verdade, questionamos: quem está satisfeito com a posse do necessário? Concluímos que poucos de nós, pois o egoísmo nos convence que devemos ter cada vez mais o supérfluo abunda ao nosso redor. Supérfluo que supriria a necessidade de muitos. Essa insatisfação desmedida nos mantém em um estado constante de infelicidade, pois só é feliz quem estiver satisfeito. Claro que não poderá nos faltar o básico necessário, já que sem essa base não podemos cogitar felicidade alguma. Nosso grande problema é estarmos satisfeitos com o necessário no aspecto material. Ainda analisando o aspecto material, descobrimos que, se buscamos segurança nesse setor, nunca deveríamos gastar mais do que ganhamos. Precisamos nos disciplinar no sentido de deixarmos mensalmente uma reserva prudente para que não nos falte o necessário quando precisarmos. Além do mais, quem gasta mais do que ganha ficará endividado e a vida se complicará. E quanto à segunda parte da resposta de O Livro dos Espíritos para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro, conquistaremos uma consciência pura ou tranquila, procurando agir com amor e sabedoria em todos os nossos atos, ou seja, ao estarmos inseridos nas leis de Deus. Todo homem é dotado de razão e, portanto, sabe discernir entre o bem e o mal, conforme questão 621 de O Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão escritas em nossa consciência. O desejo de assim agir e a persistência nesse comportamento vencerão aos poucos o orgulho e o egoísmo que nos fazem infelizes. A fé no futuro é a certeza de que Deus está no controle de tudo e, portanto, não tem como a vida dar errado. Tudo concorrerá para o bem, pois o universo conspira a nosso favor. Isso é fé. Se vivermos bem nosso presente, nosso futuro estará garantido. Não nos esqueçamos de que o presente é o futuro que chegou. Amados leitores, imaginemos que exista um livro da vida para cada um de nós. O que escrevemos até aqui está escrito, não dá para mudar o passado. Todavia, nossas páginas futuras estão em branco e somos nós mesmos que escreveremos nossa história. Uma boa história,
se não ficarmos interferindo na vida dos outros, a não ser para ajudar. Pensemos nisso. Conforme frase atribuída ao nosso querido Chico Xavier, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, posso começar agora e fazer um novo fim. Somos artífices da própria vida, construtores ou engenheiros do próprio futuro. Amigo leitor, se você me perguntar se será ou não feliz, a minha resposta será: isso depende de você. A pura mais verdade, né? Se a gente quer ser feliz, nós temos que nos contentar, ser resignado, sim, diante daquilo que é possível ter materialmente, mas sem esquecer que nós somos capazes de obter mais, mas não matéria. Matéria, o interessante é a gente ter o para sobreviver, gente, sabe? A gente estava falando aqui, parece que essa semana está falando muito sobre esse assunto, né? A questão da matéria. Como é importante a gente conquistar nossa segurança, né? Ter o nosso lazer, ter nosso trabalho. É importante essas conquistas, lógico que é. É importante a gente estudar, fazer uma faculdade, né? Ter um padrão de vida equilibrado financeiramente. É muito importante. Traz uma certa paz para a gente, traz uma alegria, traz felicidade, traz sim. Mas não é o dinheiro que traz a felicidade, são as conquistas. Pode ser elas materiais ou não, mas as conquistas trazem felicidade. Mas quando a gente consegue entender que a felicidade ligada à matéria, ela é rápida, momentânea demais, né? Eu comprei um carro, tava louca para ter aquele carro, beleza, comprei, tô pagando, tô terminando de pagar, conquistei, é meu, paguei seguro, paguei, hoje o carro tá aí. Todo zerado. Mas eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem. Mas eu não tenho dinheiro para comer uma pizza, porque eu apertei para comprar aquele carro. Não sobra dinheiro. Aconteceu alguma coisa com um familiar, eu não tenho dinheiro. Eu tenho que fazer empréstimo para poder socorrer meu familiar. O carro tá ali. Lindo, impecável. O carro dos sonhos. Eu realizei aquele momento ali, o meu sonho, o meu carro. Feliz da vida porque eu tenho meu carro. Mas tudo que vai acontecendo em volta tá me trazendo insegurança, tá me trazendo medo, tá me gerando problema, né? O carro tá ali, perfeito dentro da garagem. Mas tudo que tá acontecendo em volta tá me trazendo problema. E o carro continua sendo meu alvo de alegria. Portanto, a partir do momento que eu não tenho condições de comprar uma pizza, porque se eu comprar vai faltar dinheiro para terminar de pagar algumas coisas sobre o carro. Um acidente familiar, eu tenho que fazer um empréstimo, vou ter que me enfiar em dívida, porque eu tenho que socorrer aquele parente e eu não tenho dinheiro para socorrer. Né? Um filho precisa de um dinheiro para a faculdade dele, ou para ele sair, ou ele quer comer alguma coisa, eu não tenho condições de dar, porque eu tenho que direcionar o meu dinheiro para aquele carro. Concorda comigo que aquele carro, que é toda a minha alegria, minha felicidade, ela vai se tornar um transtorno? É matéria. E às vezes aquele carro é algo que não compete ao meu salário. Desequilibrou, ganho menos, gasto mais. Aí vem aquelas coisas, né? O hard da vida. Ó dia, ó céus, ó azar. Porque meu patrão paga pouco, porque eu tenho que mudar de emprego, porque onde eu tô não tá dando certo, porque o que eu ganho invista a um deputado, invista a não sei quem, aí já começa a comparar com as outras pessoas, eu começo a viver a vida das outras pessoas que estão bem financeiramente, e acho que que Deus está me desfavorecendo. Aí a gente começa até a se afastar de Deus, porque Deus dá para um e não dá para mim. Poxa, por que para mim ele não dá? Por que eu sou o desfavorecido? Poxa, eu sou um cara tão legal, eu dou o dízimo da igreja, ou então eu vou no centro espírita, levo uma cesta básica, ou eu vou na igreja católica e ajudo toda vez que eu vou numa missa. Eu sou um cara tão bacana. E Deus está me desfavorecendo por quê? Por que ele não me ajuda com as coisas que estão acontecendo em volta? O problema não é Deus, o problema não é teu patrão, o problema não é o teu salário, o problema é você. Foi você que criou aquela situação. Porque você quer algo que não compete ao teu bolso. Você desequilibrou a sua vida. Ai, mas eu não posso ter um carro. Pode. Compre um carro popular, compre um carro mais baixo o valor, que não comprometa teu salário. Eu cansei de ouvir, gente, enquanto eu estava na sala de aula, o professor reclamando que ganha pouco. Já ouviram isso? Ah, não, né? Imagina. O professor é a raça que mais reclama de salário. Mas é engraçado.
Eu, como professora, eu tenho uma casa própria. Eu poderia ter um carro, inclusive, se eu quisesse, mas eu não quero. Amigos, colegas de serviço, não vi nenhum sem casa, sem carro. Alguns têm casa, carro e casa na praia, casa no interior. Viagem cada férias. Então, onde que o professor ganha pouco? Pouco, para mim, é aquele cara que pega ônibus 4 horas da manhã, volta 10, 11 horas da noite e ganha salário mínimo para uma 4, 5 bocas dentro de casa, que não tem plano de saúde, que não tem férias, que as férias dele ele vende para poder trazer dinheiro para dentro de casa, que não tem passeio, não tem lazer, não. Porque ele tem que ter o dinheiro guardado lá, porque ele tem 4, 5 bocas para levar para o médico, para fazer exame, dentista, e tudo tem que sair do bolso dele. Ou ele vai lá e enfrenta a fila do SUS. Meu irmão ficou, acho que 3 anos, esperando um exame vindo do SUS. Esse ano, quando veio, foi um dia de um temporal, a gente acabou não indo fazer o exame do meu irmão. Então, se depender da saúde pública, como essas pessoas que ganham salário mínimo geralmente dependem, morre na fila esperando um socorro. E o professor não, ele tem lá o convênio dele, ele em julho e dezembro, janeiro, ele pode ir fazer os exames dele, é descontado uma merrequinha lá do salário dele. Então não é que o professor ganhe pouco, é que ele gasta muito. E toda pessoa que gasta mais do que ganha desequilibra o orçamento e, consequentemente, desequilibra também essa parte moral dele, essa parte espiritual dele, ele perde a paz. Porque é ele que está causando tudo isso. Então, se você quer ter a felicidade, seja uma pessoa equilibrada em todos os setores. Lógico, como imperfeitos que nós somos, vai ter momento que a gente vai dar certo, tem hora que a gente vai dar errado, tem hora que a gente vai fazer a escolha certa, tem hora que a gente vai fazer a escolha errada. Mas tem pessoa que faz escolha errada o tempo todo e depois dá uma de hard. Né? Ó dia, ó céus, ó azar, eu dou volta, volta, volta e não sai do lugar. Outro dia eu escutei um amigo meu falando a respeito, né, de uma pessoa próxima de mim, que a pessoa estava fazendo faculdade, ia se tornar, né, dentro do profissional, um profissional de muito respeito, que ia ganhar muito bem, que ia ter uma estabilidade muito boa. Essa pessoa vivia com a família, essa pessoa tinha tudo dentro da casa dele, mas não, essa pessoa não quis ficar naquela família, estava de saco cheio, né? De viver com a família, queria a sua liberdade, foi morar sozinho, foi morar de aluguel, saiu daquela estabilidade que ele tinha, que ele ganhava apenas para pagar o seu luxo, né? Os seus lanches, sua condução, seus passeios, colaborava com a parcela da sua faculdade, mas tinha quem ajudasse ele na faculdade. Ele largou tudo, jogou tudo pro alto, inconsequentemente, né, sem pensar nas consequências, e foi morar de aluguel, pagando um aluguel caro. Primeira coisa que a pessoa fez, largou a faculdade. Largando a faculdade, o seu profissional já era, né? O que ele fez até ali de curso é o que vai garantir ele para sobreviver, mas ele podia ir além. Mas a escolha foi errada, não foi até o fim, não estudou até o fim. Faltando um ano e meio para se formar, largou tudo. Aí a pessoa trabalha em 3 serviços, ganha o dinheiro, gasta todinho no aluguel, na água, na luz, no telefone. O básico para comer, diz que às vezes come só macarrão. E antes comia tudo o que queria, muito mais. Mas largou todo aquele prazer de uma estabilidade econômica e financeira para ter a liberdade. A liberdade que ele se prendeu em serviço e numa casa de aluguel. E o dinheiro que sobra, bebe para esquecer a dor. Então fez uma boa escolha? Tá tendo paz uma pessoa dessa? Tá feliz uma pessoa dessa? Nós fazemos escolha errada o tempo todo. Foi feita uma escolha errada. Mas o orgulho, né? O egoísmo, eu tô pensando em mim agora, dane-se os outros, tá levando a pessoa à derrocada. Tá levando a pessoa para o fundo do poço. Aí a pessoa senta e reclama, eu dou volta e não saio do lugar, tô triste, tô infeliz, tô me sentindo vazia, tô com vontade de me matar. Lógico, as consequências estão aí, das suas escolhas erradas. Então, se não perceber que tá fazendo escolha errada, se não retomar
Se não abaixar a cabeça, engolir o orgulho, deixar de ser egoísta, vai continuar sofrendo. Então a nossa infelicidade está ligada às nossas escolhas. Se eu escolher coisas boas vão acontecer. Se eu escolher coisas erradas, coisas ruins, elas vão voltar para mim. Então tá tudo mostrando para essa pessoa que a escolha foi feita errada, que tá na hora de acordar. E se não acordar, vai acabar se matando mesmo, porque já tá se matando. Aqui já tá se matando, porque o pensamento negativo mata a gente, destrói a gente. O desequilíbrio e o pensamento negativo destrói a gente. Nós não vemos solução para nada mesmo. É só tristeza. Então é necessário que a gente entenda o erro e conserte, enquanto é tempo. Então nós precisamos entender que o problema não está no outro, né? Aqui o rapaz foi na biblioteca ver a vida dele, o que ele podia fazer no futuro dele. O anjo falou para ele, vai lá e escreve o seu futuro. Mas você vai estar escrevendo agora, o que vai acontecer com você. Ele não se preocupou em escrever o agora dele. Ele se preocupou com o outro. Quem fez mal para ele, quem atarenta ele, quem ele não gosta. Ele estava preocupado com os outros, porque são os outros os culpados da sua infelicidade. Estava na mão dele para ele resolver isso. Era ele com ele, não com os outros. Então o padrão de felicidade é igual para todo mundo. O padrão é igual para todo mundo. Todo mundo é feliz quando está satisfeito. Todo mundo é feliz quando consegue aquilo que tanto deseja. Todo mundo. Esse padrão de felicidade é igual para todo mundo. Nós podemos ser diferentes, né? Pobre, rico, gordo, magro, doente, saudável, negro, branco, não interessa. As características nossas, sejam elas morais ou físicas, o nosso padrão de felicidade é igual para todo mundo. Nós só somos felizes quando estamos satisfeitos, quando conquistamos aquilo que tanto a gente deseja. Mas para conquistar aquilo que a gente deseja, está aqui, nas nossas mãos. Nós é que vamos escrever. O que você está escrevendo hoje para você? O que você deseja para você? O que você está fazendo para conquistar aquilo que tanto você deseja? Você está fazendo a escolha certa? Eu já fiz muita escolha errada. Eu atrasei muito na minha vida, o meu lado. E às vezes ainda caio nessa tentação de fazer escolhas erradas. Sou ser humano. É perdoável. Deus perdoa. Jesus perdoa. Mas você precisa reconhecer. Errei. Sinto muito. Me perdoa. Eu preciso do meu perdão. Eu preciso olhar no espelho e falar, Patrícia, se perdoa. Você é falha, você erra. Você errou. Conserta, tá em tempo. E quando a gente conserta, quando a gente encontra o erro, encontra a falha, é tão gratificante, é tão prazeroso, é tão libertador, porque a nossa liberdade, ao contrário do que essa pessoa pensa, que é sair da casa da família, que é fazer o que bem entende. Não, a liberdade não é isso. A liberdade tem que ser a liberdade de fazer o que é certo. Você se sente leve. Isso é libertador. Quando a gente faz o que é certo. Quando o resultado daquilo que a gente está fazendo é favorável a nós. É libertador. É um momento, sabe? É uma comparação, né? Eu estudei magistério 4 anos. Mas estudei mesmo. Foi o curso que eu mais estudei. Eu fiz faculdade de História, Geografia, USPB, Educação Moral, eu fiz faculdade de Pedagogia, eu fiz pós em Direito Educacional, eu fiz pós em Estudos Sociais para trabalhar com o pessoal do ensino de faculdade, né, o superior, poderia ter dado aula para ensino superior. Eu fiz um bocado de coisa, gente. Pega uma pasta minha lá, é um tanto assim, de papel, de certificado. Fiz curso de tudo que é tipo que vocês podem imaginar. Mas quando alguém me pergunta, Patrícia, você é formada em quê? Eu tenho o maior prazer do mundo, a maior alegria do mundo de falar, eu fiz magistério. Eu terminei minha 8ª série e fui fazer 4 anos de magistério. O resto que eu fiz não me interessa. Porque foi o curso que eu desejei, eu queria e foi difícil. Foram 4 anos de muita luta para me formar. Muita luta. Era muito difícil o curso. Não era para qualquer um. E quando eu fui lá jurar e falar que eu ia ser uma professora e que eu ia dar o meu melhor, foi o juramento, depois desse,
O segundo juramento maior que eu tive foi o de ser uma boa mãe, de querer fazer o melhor pelo meu filho. Para vocês terem uma ideia. O primeiro juramento da minha vida foi ser professora. O segundo juramento é que eu pudesse ser uma boa mãe. Que eu pudesse dar o meu melhor ao meu filho. Então, para vocês terem uma ideia, o tamanho do valor que é ser professora para mim. E foi o curso mais difícil. Foram 4 anos que eu fiquei numa corda bamba, morrendo de medo de errar, morrendo de medo de falhar, de pegar uma recuperação, de não passar de ano. Foram 4 anos super difíceis, mas eu tinha aquela perseverança, aquela fé, aquela necessidade de passar por aqueles obstáculos e chegar lá no final e ter aquela grande alegria, aquela felicidade de me formar e falar, hoje eu sou professora. Então, para a gente ser feliz não é fácil. Nós vamos ter que passar por uma série de dificuldades. Mas diante dessas dificuldades, nós vamos ter que fazer escolhas. Nós fazemos as escolhas, não é ninguém. Meu professor que dificultava a minha vida, aquelas colegas difíceis na sala de aula, aquelas pessoas que me irritavam, porque tinha muita molecada na época, né? Muita mulher. Lugar onde tem muita mulher não presta. Mulher é fofoqueira, mulher é rival uma da outra. Então eu tive vários problemas em 4 anos. Era para ter desistido na primeira semana. Mas eu não desisti para ter a alegria depois de dizer eu sou professora. E trabalhei mais de 32 anos na área da educação. E os alunos que passaram por mim, graças a Deus, se não fizeram escolha errada, eles caminham até hoje no caminho do certo, caminho do bem. Eles lembram de mim como, né, a professora é brava, mas ela é amorosa, ela faz tudo por nós. É essa conversa que a molecada fala. Então eu fico feliz de saber que a minha missão, que eu me coloquei há tantos anos atrás, de certa forma eu dei conta. Isso traz felicidade. Então toda a satisfação que o ser humano tem, toda a conquista que nós temos, nos reverte em felicidade. Mas essa conquista só acontece na vida da gente se for algo real, algo que você realmente precisa para o seu espírito, merece para a sua evolução espiritual. Aquilo que não é seu, não vai chegar a você. Por isso tem um ditado que fala, fica tranquilo, tudo que é seu, dá para chegar em você, você não precisa ficar correndo atrás. Vai chegar até você, vai fazendo as boas escolhas. Vai tendo equilíbrio, vai tendo compreensão das situações em sua volta. Quando é sim, é sim, quando é não, tá bom, Senhor, obrigado de qualquer forma, tá tudo certo. Não fique contra Deus, não se revolte contra Deus ou contra quem quer que seja, os obstáculos eles existem para você passar. E alguns é impedimento mesmo, você não tem que ir, se você insistir você vai sofrer. Então é isso, é estudar, é compreender, é ter fé, manter a tua fé, mas sempre com prudência, sempre com bom senso, sempre com equilíbrio, buscando equilibrar isso no dia a dia. O nosso padrão de felicidade, como eu falei, é o mesmo. Todo mundo quer ser feliz, satisfazendo o seu ego, satisfazendo suas necessidades. Mas para isso você precisa entender que é você que vai escolher isso. Está na sua mão. É você que vai escrever o dia de hoje para saber como é que vai ser amanhã. Não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Faça o seu melhor hoje. Amanhã é o dia da colheita. Hoje você está plantando. Então, quem está plantando tomate sabe que amanhã ou depois vai nascer tomate e você vai comer o tomate. Agora, você está plantando vendaval na sua casa? Você está plantando egoísmo? Você está plantando orgulho? Você é o cara, você não precisa de ninguém? Lá na frente você vai estar sozinho. Porque você não precisa de ninguém. Né? Então, vamos pensar. Esse padrão de felicidade não existe, né? Deus dá mais para um do que para o outro. Ele dá a cada um de acordo com o seu merecimento.